Charles John Ruffin Dickens foi o mais popular dos romancistas ingleses da era vitoriana. No início de sua atividade literária, também adotou o apelido Boss. A fama dos seus escritos, tanto durante a sua vida como depois, até os dias de hoje, só aumentou. Apesar de os seus romances não serem considerados tão realistas, de acordo com os parâmetros atuais, ele contribuiu em grande parte para a introdução da crítica social na literatura de ficção inglesa. Dickens nasceu numa sexta-feira na cidade de Portsmouth, condado de Hampshire, Inglaterra, filho de John Dickens, funcionário perdulário da Armada, e de esposa Elizabeth Barrow. Quando fez 5 anos, a família mudou-se para Chatham, no condado de Kent. Descrever-se-ia mais tarde como uma criança muito pequena e não muito mimada. Educado pela sua mãe, que lhe ensinava diariamente inglês e latim, passava muito do seu tempo a ler infindavelmente e, com especial devoção, às novelas picarescas de Tobias Smollett e Henry Fielding. Entre os livros de sua infância encontravam-se Goldsmith, Daniel Defoe, bem como Dom Quixote, Gil Blas e As Mil e Uma Noites. A sua memória fotográfica serviria, mais tarde, para conceber as suas personagens e enredos ficcionais, baseando-se muito nas pessoas e acontecimentos que foram marcando a sua. A sua família era remediada em termos econômicos, o que lhe permitiu frequentar uma escola particular durante 3 anos. A situação piorou, contudo, quando seu pai foi preso por dívidas, depois de gastar os recursos da família no afã de manter uma posição social periclitante. Com 10 anos de idade, a família mudou-se para o bairro popular de Camden Town, em Londres, onde ocupavam quartos baratos e, para fazer face aos gastos, empenharam os talheres de prata e venderam a biblioteca familiar que tinha feito as delícias do jovem rapaz. Com 12 anos, Dickens já tinha a idade considerada necessária para trabalhar na empresa Warrens, onde se produzia graxa para os sapatos com betume, junto à atual estação ferroviária de Charing Cross. O seu trabalho consistia em colar rótulos nos frascos de graxa, ganhando por isso 6 shillings por semana. Com o dinheiro, sustentava a família, encarcerada na prisão para devedores, em Murray, onde ia dormir. Alguns anos depois, a situação financeira da família melhorou consideravelmente, graças a uma herança recebida pelo seu pai. A sua família deixou a prisão, mas a mãe não o retirou logo da fábrica, que pertencia a um amigo. Dickens jamais perdoaria a mãe por essa injustiça. O tema das más condições de trabalho da classe operária inglesa. Em agosto, Dickens começou a trabalhar no escritório, emprego que lhe poderia valer, mais tarde, a posição de advogado. Não gostou, no entanto, do trabalho nos tribunais e, depois de aprender taquigrafia, foi por um breve período estenógrafo do tribunal. Com 18 anos de idade, começou outro período de leituras intensas, tendo-se inscrito na biblioteca do British Museum. Por esta altura, apaixona-se pela filha de um banqueiro, Maria Bidnell. Os pais da menina desaprovaram, contudo, o idílio amoroso devido ao passado dos pais de Dickens. A própria Maria tornar-se-á indiferente a Charles depois de uma viagem educativa à França. Dickens levará 1 ano a superar este desgosto amoroso. Tornou-se depois jornalista,
começando como cronista judicial e, depois, fazendo relatos dos debates parlamentares e cobrindo as campanhas eleitorais pela Grã-Bretanha, fora de diligência. Os seus Sketch by Boss, ou esboços de Boss, aliás, Boss era a alcunha do seu irmão mais novo, que não conseguia pronunciar devidamente Moisés em inglês. São frutos desta época e são constituídos por pequenas peças jornalísticas em forma de retratos de costumes, originalmente escritas para o Morning Chronicle em 1833. Ao longo da sua carreira, continuou durante muito tempo a escrever para jornais. Com pouco mais de 20 anos, o seu The Pickwick Papers, os documentos póstumos do Clube Pickwick, estabeleceu seu nome como escritor. A ideia inicial desta obra era que Dickens escrevesse comentários a ilustrações desportivas. De 1831 a 34, a New Sporting Magazine comprovou o sucesso desta receita editorial com a sua série Jorrocks, Jones and Jolites, sobre um comerciante cockney que quer a todo custo ser reconhecido como bom caçador que não era. Querendo seguir a mesma ideia, Robert Seymour propôs aos editores Chapman and Hall criar uma série semelhante sobre um tal de Club Nimrod. Nimrod é uma personagem bíblica, descrita como sendo um grande caçador, onde também se troçaria dos caçadores inexperientes, mas cheios de si mesmos. Procuraram-se escritores para complementar as imagens com textos. A terceira opção, perante a recusa dos dois primeiros, era Dickens, que escrevera os seus esboços para a mesma editora. Dickens rapidamente tomou conta do projeto e rejeitou a ideia de um clube de caçadores. A ideia não lhe agradava. Criou, pelo contrário, um clube de observadores de curiosidades, o que afastou definitivamente o ilustrador que tivera a ideia inicial, Seymour, que viria a suicidar-se na sequência desses acontecimentos. Procurou-se outro ilustrador. É curioso que tenha sido rejeitado um tal de William Makepeace Thackeray, que se tornaria outro vulto de importância no romance vitoriano, geralmente colocado logo a seguir a Dickens, na opinião de muitos estudiosos da literatura inglesa, ou mesmo superior a Dickens, na opinião de outros. O novo ilustrador, conhecido pela alcunha de Fizz, deu conta do recado. A 2 de abril de 1836, 3 dias depois da publicação do primeiro fascículo de Pickwick, casou-se com Catherine Hogarth, com quem teve 10 filhos. A recepção do público a Pickwick não foi calorosa desde o início. Só quando aparece a personagem de Sam Weller, o criado de Pickwick, e que acompanha as aventuras do seu amo ao jeito de um Sancho Panza ao lado de Don Quixote, é que as vendas sobem de 400 exemplares para 400.000. Em 1838, em decorrência do sucesso de Pickwick, propõe a publicação de Oliver Twist, onde, pela primeira vez, apontava para os males sociais da era vitoriana. O romance, divulgado em folhetins semanais, terá também o seu ilustrador, Cruikshank. Em 1842, viajou com sua esposa para os Estados Unidos. A viagem foi descrita depois no curto relato de literatura de viagens American Notes, existindo também influências da mesma em alguns episódios de Martin Chuzzlewit.
Ao entusiasmo com que foi recebido de início nos Estados Unidos, seguiu-se uma estadia menos calorosa, devido às críticas que teceu à política editorial deste país, acusando os editores de plágio em relação à literatura produzida na Grã-Bretanha. Em 1843, publicava o seu mais famoso livro de Natal, A Christmas Carol, Canção de Natal, ao qual se seguiriam outros, com a mesma temática, como Doug Timms, que escreveu em Gênova na sua primeira grande viagem ao estrangeiro, se descontarmos a breve incursão aos Estados Unidos. Em 1845, The Cricket on the Hearth, O Grilo da Lareira, torna-se também um dos seus maiores sucessos natalícios. Em 1848, publicava Dombey and Son, escrito principalmente no estrangeiro, onde descreve o meio dos transportes ferroviários, outro tema estreitamente relacionado com a Revolução Industrial que conformava a sociedade vitoriana. Em 1849, publicou aquele que viria a ser o mais popular dos seus romances, David Copperfield, onde se inspirava, em grande parte, na sua própria vida. As amizades literárias de Dickens incluíam, em 1854, Thomas Carlyle, a quem dedicará o seu romance, Tempos Difíceis. A revista semanal Household Words, onde viria a publicar, em folhetins, alguns dos seus romances, foi fundada também por ele, em 1850, e chegou a vender 80.000 cópias por semana. A revista seria reformulada em 1859, mudando de nome para All the Year Round. Os livros de Dickens tornaram-se extremamente populares na época e eram lidos com grande expectativa por um público muito fiel à sua escrita. O seu sucesso permitiu-lhe comprar Gates Hill Place, perto de Chatham, em 1856. Esta casa fazia parte do imaginário de Dickens, desde que por ela tinha passado, em criança, sonhando que um dia poderia lá viver. O local tinha ainda um significado especial porque algumas cenas do Henrique V de Shakespeare localizam-se nesta mesma área. Essa referência literária agradava de sobremodo a Dickens. Após 22 anos de casamento, o escritor teve um caso com uma jovem atriz e decidiu que estava cansado da sua esposa, que havia gerado e criado seus 10 filhos. Dickens separou-se da sua mulher em 1858. O divórcio era um ato altamente reprovável durante a era vitoriana, principalmente para alguém com a notoriedade dele. Continuou, contudo, a pagar-lhe casa e sustento durante os restantes anos em que ela viveu. Ainda que tivessem sido felizes no seu início de vida conjugal, Catherine parecia não partilhar a energia de viver sem limites de Dickens. O trabalho de cuidar dos 10 filhos do casal, aliado à pressão resultante de ser a esposa e dona de casa de um romancista mundialmente reconhecido, não ajudava. A sua irmã, Georgina, tinha mudado para a casa de Dickens para ajudar Catherine no seu trabalho doméstico. Há, contudo, rumores de que teve um caso amoroso com um cunhado. Georgina manteve-se com Dickens após a separação para cuidar dos filhos do casal. Podemos encontrar um indício da insatisfação marital de Charles no encontro que este teve em 1855 com Maria Bidnell, o seu primeiro amor. Ele tentou internar a mulher no manicômio, mas Thomas Harrington Tuke, que era o médico e que trabalhava como superintendente do sanatório
Manor House, em Londres, entre 1849 e 1888, recusou. Mais tarde, Dickens iria referir-se a ele como um ser miserável e um jumento médico. A 9 de junho de 1865, estando de regresso da França, onde fora visitar Ellen Ternan, Dickens viu-se envolvido no acidente ferroviário de Staplehurst, em que as 6 primeiras carruagens do comboio caíram de uma ponte em reparação. A única carruagem de primeira classe que se manteve na linha foi, por coincidência, aquela onde seguia Dickens. O escritor mostrou-se ativo para cuidar dos feridos e moribundos, antes de chegarem os esforços do salvamento. Quando se preparava para abandonar o lugar trágico, lembrou-se, ainda há tempo, de que tinha deixado dentro do comboio o manuscrito inacabado do seu romance Our Mutual Friend, o nosso amigo comum, e voltou à carruagem para o buscar. Já que se tornaria público que seguia viagem com Ellen Ternan e sua mãe, a opinião pública rapidamente a apontaria como a causa da separação de Catherine. Ellen foi, para todos os efeitos, a mulher que acompanhou Dickens até o final dos seus dias, apesar de a união nunca ter sido reconhecida oficialmente. Ainda que tivesse escapado ileso do acidente, nunca chegou a recuperar totalmente do choque. Isso é evidente no ritmo da sua produção, que decresce bastante depois deste período. Levará algum tempo a completar Our Mutual Friend e a começar a sua obra incompleta, The Mystery of Edwin Drood, onde se notam influências de Wilkie Collins, que fazia parte do círculo de amigos de Dickens e que é considerado um dos pioneiros do romance policial. A partir de 1858, os seus últimos anos de vida serão ocupados principalmente com leituras públicas. Esse gênero de espetáculos, que consistia apenas em ouvir Dickens a ler as suas obras mais conhecidas, tornaram-se incrivelmente populares. Note-se que, naquela altura, era comum ler em voz alta, em família ou em grupos. A leitura expressiva era muito valorizada. E Dickens, com a sua interpretação apaixonada e a forma como se entregava à narração, não só arrebatava gargalhadas e, principalmente, lágrimas das audiências, como se arrebatava a si mesmo, exaurindo as suas forças. O esforço despendido nestes espetáculos é, muitas vezes, apontado como uma das causas da sua morte. Em 1867, foi convidado a voltar aos Estados Unidos para uma digressão das suas leituras. Morreu de morte cerebral em junho de 1870. Foi sepultado no Poets' Corner, esquina dos poetas, na abadia de Westminster. Na sua sepultura está gravado: apoiante dos pobres, dos que sofrem e dos oprimidos. E com a sua morte, um dos maiores escritores de Inglaterra desaparecia para o mundo. Na década de 1980, a histórica Eastgate House, Casa Eastgate, em Rochester, em Kent, foi convertida num museu dedicado a Charles Dickens. Anualmente, realiza-se na cidade o Festival Dickens. A casa onde nasceu, em Portsmouth, é também um museu atualmente.